Hoje você vai aprender. Hoje você vai aprender de verdade, porque a técnica que eu vou te ensinar, você pode usar no seu relacionamento, na sua carreira, nos seus negócios e até mesmo na sua vida pessoal. É uma técnica que não é minha, que Leonardo da Vinci utilizava e que você pode utilizar de uma maneira muito simples. Qualquer pessoa pode aplicar. Só lembrando para você que essa aula de hoje, tá? Ela é uma aula que eu tirei do meu trabalho, do meu curso conhecido como Como Vencer Todas, tá? Vou estar passando agora para a tela do curso aqui para você poder saber do que se trata, tá? Então simplesmente eu preparei para você um artigo sobre essa técnica que realmente ela é incrível, mas claro, nós vamos trabalhar na praticidade, porque o melhor professor não é os livros e sim a própria prática, a experiência supera a teoria, tá bom? Então dentro do curso aí, eu vou pegar uma aula, tá? Um exemplo, só para você poder entender de como que você pode melhorar a sua vida e principalmente o seu relacionamento, tá? Se você quiser conhecer o curso, tem links aí abaixo para você se informar. Então, por exemplo, aqui, ó, a técnica da simplicidade para relacionamento, tá? Eu vou até salvar aqui para você poder ver, tá bom? Só de exemplo mesmo e você vai entender, tá? Para os alunos aqui, eu coloco o arquivo editável, tá? Para os alunos poderem editar. Então, simplesmente, vou baixar o arquivo e vamos trabalhar em cima para você poder entender, tá? Então, vamos lá. Do que se consiste a técnica da simplicidade? Leonardo da Vinci, ele dizia o seguinte: a simplicidade é o mais alto grau de sofisticação. Uma pessoa que utilizou isso muito nos seus negócios foi Steve Jobs, tá? Quando ele lançou o primeiro iPhone, onde os telefones antigos eram complexos de se mexer, ele lançou o iPhone numa simplicidade. O iPhone, o iPod, o primeiro iPod. Então ficou muito famoso devido à utilização dessa técnica, dessa metodologia, tá? Para quem não sabe, para quem estiver desinformado, Leonardo da Vinci era matemático, cientista, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta, músico, claro, também foi precursor da aviação e da balística. Humanamente, hoje, nos dias de hoje, é impossível que alguém seja assim. Claro que no passado as pessoas eram mais inteligentes e você precisa cordialmente voltar a ser o que você era no passado. Você precisa cordialmente se tornar uma pessoa mais inteligente. Quando o mundo entra em declínio, você precisa entrar em ascensão, tá bom? Então voltando aqui ao artigo, olha só, Leonardo da Vinci, ele propunha da seguinte forma: como é que você pode solucionar um problema na sua vida de maneira simples? Porque quanto mais complexo é uma coisa, quanto mais difícil é uma coisa, a menor a sua taxa de sucesso. E quando você está na escola e quando você está na faculdade, você pode entender uma coisa: aquele professor que consegue simplificar a matéria é o professor que domina a matéria. E aquele professor que não consegue simplificar a matéria é o professor que não domina a matéria. Porque o último estágio de conhecimento, o último estágio de aprendizado, o último estágio da vida é a simplificação, tá bom? Então no caso aqui nós temos um exemplo, tá? No meu caso aqui é um exemplo que está em editável, justamente para poder mostrar para vocês como que utiliza essa técnica, tá bom? Bom, basicamente é o seguinte, aqui eu estou utilizando um fluxograma. Para quem não conhece sobre fluxograma, uma explicação rápida e sutil para você. Fluxograma, ele é criado para representar algum fator, algum acontecimento, algum problema da sua vida de maneira simples. Geralmente é no meio corporativo, mas você encontra na vida pessoal. Então o fluxograma é um contexto geral mais simples possível para explicar um problema, uma situação de sua vida, tá bom? Então no caso aqui, todo fluxograma ele começa, tá, com um círculo
que é representado pelo início ou pelo fim, tá? Onde o quadrado é uma ação e o nosso losango aqui, ele é uma pergunta, um questionamento. Então, em todo fluxograma que tiver losango, são perguntas, quadrado é ação e a bola é o nosso começo e o nosso fim. Aí, cabe a nós agora representarmos, tá? Isso para nossa vida, para nossas dívidas, para o nosso desenvolvimento pessoal, para os nossos problemas. Basicamente, não é uma maneira muito difícil de ser aplicado. Qualquer pessoa consegue aplicar isso aqui, tá? Vamos voltar aqui o Leonardo da Vinci aqui para o lugar dele, tá? Então, basicamente, nós estamos representando o fluxograma do relacionamento. Para você que tem problema de relacionamento, essa técnica aqui vai facilitar a sua vida, tá bom? Então, basicamente é o seguinte, você está num relacionamento, tá? E está acontecendo brigas, desavenças, ou simplesmente alguma coisa bem grave aconteceu no seu relacionamento. Aí você precisa se perguntar, tem solução? O meu relacionamento, ele tem solução para as coisas que aconteceram? Diante dos fatos que aconteceram no relacionamento, existe solução para isso? Se não existe, separe, corte o mal pela raiz. Você vai sofrer muito agora, mas mais para frente você vai ter uma sensação de tempo e liberdade que você não desperdiçou. Então, se você está num relacionamento, está acontecendo um problema e não tem solução, não adianta continuar no relacionamento, tá? Não é uma metodologia minha, e sim de Leonardo da Vinci. Você pode aplicar em qualquer coisa. Então, simplesmente, tá? Se você está no relacionamento, tem problemas, mas existe solução, então você precisa fazer uma outra pergunta, que é tão importante quanto a primeira, tá? Você está disposto a resolver esse problema? Você está disposto a gastar do seu recurso, do seu tempo, da sua energia para resolver esse problema? Você está disposto a fazer isso? Porque se você não tiver disposto, se você não tiver comprometido com o relacionamento, é melhor você separar. Às vezes na nossa vida, no relacionamento, aquele problema tem solução, mas você ou o seu parceiro não estão dispostos a resolver esse problema. Se não está disposto a resolver esse problema, melhor separar. Agora, se o problema tem solução e você está disposto a resolver esse problema, então é hora de utilizar a técnica de Leonardo da Vinci, tá? Que consiste em dois fatores. Primeiro, pense em como resolver este problema de relacionamento ou de vida pessoal, corporativa, da maneira mais simples possível. Você precisa encontrar a maneira mais simples para resolver o problema, tá? Então você vai buscar na sua mente, na tua experiência, qual que é a maneira mais simples. Não tente resolver o problema de qualquer outra maneira, uma maneira que vai ser contínua, uma maneira que vai ser demorada, uma maneira que vai gastar muito energia. Não, precisa ser resolvido, tá? Precisa ter uma resolução simples. Você quer melhorar o seu relacionamento, tá disposto a encarar o problema e resolver o problema? Tem que ser de forma simples, tá? Quando você descobrir a maneira mais simples para resolver o seu problema, você precisa utilizar as ferramentas e estratégias que estão ao seu redor. O que está no meu alcance hoje que vai favorecer que eu resolva esse problema? Então, muitas vezes, você tem que avaliar isso, tá? E aqui nos meus alunos, no caso, eu coloco aqui um gráfico, né? Por exemplo, tem pessoas que têm mais tempo para resolver o problema, tem pessoas que já não têm mais energia, tão esgotadas para resolver o problema, tem pessoas que simplesmente vão ter um retorno assim que essa pessoa conseguir resolver o problema de relacionamento, as duas pessoas vão se dar super bem, mas tem pessoas que mesmo que você resolva o retorno, as coisas não vão ser mais o que era antes. Então você tem que colocar as suas ferramentas e estratégias, emoldurar numa porcentagem de 0 a 100, para você saber exatamente qual a melhor ferramenta para você não errar nessa etapa, que é muito importante. Então você tem que enumerar as suas ferramentas para resolver o problema. Limite no máximo a 6 ferramentas, não passe disso, tá? Então depois que você pensou na maneira mais fácil de resolver o problema, que você está utilizando ferramentas e estratégias a seu redor para resolver o problema, então você precisa se perguntar, o problema foi resolvido?
Diante do método mais simples que eu pude utilizar e das ferramentas mais simples que eu pude utilizar, o problema foi resolvido? Porque se o problema foi resolvido, beleza, cara, você conseguiu tirar um pepino da sua vida, um grande problema da sua vida. Agora, se você tentou da maneira mais fácil e utilizou as ferramentas e estratégias ao seu redor e o problema não foi resolvido, aqui nós temos um problema. Aí verdadeiramente nós temos um problema. Porque aqui é preciso te perguntar novamente, tá? No momento que seu problema não é resolvido, é preciso te perguntar novamente. Você quer ainda resolver o problema? Porque muitas vezes as pessoas ficam num limbo de relacionamento. Num limbo. A briga, reconcilia, briga, reconcilia, tenta melhorar o relacionamento piora, são pessoas incompatíveis. Então você precisa sempre estar se perguntando, você resolveu o problema, e você está tentando resolver o problema, e o problema não foi resolvido, você precisa pensar, a culpa foi minha? Se a culpa foi minha, foi a estratégia que eu utilizei, as ferramentas que eu utilizei, foi o que aconteceu, foi o plano de ação que eu utilizei que deu errado? Se eu tentei resolver o problema 1, 2, 3 vezes, o problema não vai embora, isso significa, tá, que talvez seja a hora de você separar, tá? Para você não desperdiçar a sua energia. Então nós temos aqui um fluxograma ensinando para você verdadeiramente o que é um relacionamento. Óbvio que relacionamento tem brigas, isso é um fator natural. Óbvio que no relacionamento tem divergências, não espere um príncipe encantado, seja mais realista, haverá dias bons, dias ruins, mas no caso aqui o que eu estou falando são problemas graves, problemas que precisam que você investigue a fundo, problemas que você precisa resolver, tá? Então simplesmente você precisa analisar exatamente se compensa ou não compensa resolver esse problema. Porque se você resolve o problema, você fica com aquela pessoa e você vai lá, tenta resolver o problema, reconcilia, faz o tudo e volta para o mesmo lugar, você está no loop, meu amigo. Você foi preso no loop. A única coisa que está acontecendo ali é que você está perdendo tempo, perdendo sua vida nesse problema. Então, você não pode ficar no loop. Ou você resolve o problema, ou você separa, ou você desiste. Então, essa metodologia de Leonardo da Vinci, ela explica exatamente, de uma maneira muito simples, como é que você pode enquadrar os problemas da sua vida. Aqui eu falei de relacionamento, tá? E lembrando que para os alunos aqui o artigo ele é editável, então você pode vir aqui e editar e moldar esse artigo a seu prazer e também contar com o meu suporte, tá? Então nós temos isso aqui e também nós também temos aqui, tá? Vamos pegar um exemplo simples aqui, ó. A técnica aqui, tá? Para desenvolvimento pessoal, só para você poder aí ver, tá? Vou baixar ela aqui só de exemplo e vamos lá para você poder entender. Por exemplo, se o problema na sua vida fosse desenvolvimento pessoal, como é que você lidaria com isso? Utilizando a estratégia de Leonardo da Vinci, como é que você faria para resolver esse problema, tá? Então, basicamente, seria a mesma coisa. Você está com um problema na sua vida, tem solução? Se o problema não tem solução, aprenda a conviver. O problema tem solução? Tem. Você está disposto a resolver esse problema? Não. Aprenda a conviver com esse problema. Se o problema tem solução, você está disposto a resolver? Pense na estratégia mais simples, nas ferramentas que estão ao seu dispor. É o segredo para você fazer até mesmo com o empreendedorismo, com qualquer coisa da sua vida. O problema foi resolvido? Se sim, acabou. Você fechou o problema. Se não for resolvido, tá? Você ainda quer resolver o problema pela segunda vez, pela terceira vez? Você vai avaliar. Então, basicamente, essa é uma metodologia muito simples que eu acabei representando pelo fluxograma, tá? Para ficar mais fácil de ser entendida, que mostra para você a simplicidade da vida. Foi dessa forma que Leonardo, não estou falando de fluxograma e diagrama, mas foi dessa forma que Leonardo da Vinci se tornou uma pessoa notória com grande conhecimento em muitas áreas. Sempre transformando as coisas de maneira mais prática e mais simples. O seu sim é sim, o seu não é não. Quem fala muito disso também é nosso Jesus Cristo. E também, além da simplicidade, tá? A praticidade. Então você tem que colocar isso na sua vida. Tá com um problema na sua vida pessoal e você quer resolver, você tem que se perguntar, tá? Se tem solução, se você quer resolver. E se você montar esse fluxograma na mão, porque quando você tira da imaginação e torna real, algo físico, aquilo para o seu subconsciente tem mais valor, tá? Então você tem que se perguntar, coloca no papel, faça o seu próprio
próprio fluxograma e veja se você está disposto a resolver esse problema. Porque se você tiver, a sua vida vai melhorar da água para o vinho. Então essa é a metodologia de Leonardo da Vinci, tá? Para você poder aprender. Lembrando, claro, que se você for meu aluno, tá? Nós temos aqui um vídeo explicativo sobre esse assunto, tá? Para você poder assistir. Você tem também, além do vídeo explicativo, todos os PDFs, tá? De exemplo para você poder seguir e refazer os problemas da sua vida, tá? E você tem também um arquivo editável, tá? E só lembrando para vocês aqui, quem é meu aluno, tanto do Turma de Elite como do Como Vencer Todas, tá? Tem um link aí na descrição. Você tem aí 1095 dias de acesso a esse conteúdo. Não só esse conteúdo, mas todos os outros meus conteúdos também, tá? São 3 anos que você tem de acesso, ok? E claro, você conta com o meu suporte também. Então quem quiser participar, quem quiser tirar suas dúvidas de forma pessoal, tem links aí na descrição para você, tem um arquivo editável, tem um vídeo explicativo, tá? Para você poder aprender sobre isso também dentro do curso, tá? E claro, né, você conta com um artigo no meu site também, tá? Então assim, para resumir para você que chegou até o final aqui, tá? Você tem que pensar assim, como que eu posso simplificar a minha vida? Como que eu posso simplificar o meu relacionamento? Como que eu posso simplificar o meu negócio? Porque a simplicidade é o último estágio de perfeição, é o último estágio de sofisticação, tá? Perfeição, sofisticação, são palavras parecidas. Então, é o último estágio de perfeição. As coisas, quando mais simples são, ok? Mais próximo você tá de algo que é perfeito. Porque isso sim é verdadeiro. Então, quanto mais você simplificar a sua vida, mais fácil de você alcançar os seus objetivos, mais fácil de você aprender alguma coisa, mais fácil de você lidar com uma situação. Então, não é à toa, por exemplo, que uma das primeiras empresas que adotaram os diagramas, os fluxogramas, foi a Toyota, depois foi a Honda, e são empresas que se tornaram assim absurdamente grandes, tá? Porque o fluxograma você consegue caracterizar um problema, e claro, o diagrama é como se você pegasse um fluxograma inteiro, colocasse como se fosse um quadradinho, tá? Inclusive tem isso no meu site aqui, vou só mostrar para você de forma bem rápida o que é um diagrama, tá? Para você poder entender. Você vai lá, faz um fluxograma, tá? E por exemplo, o diagrama ele representa, tá? Vários mini fluxogramas. Isso, claro, no contexto genérico, tá? Então o diagrama é para representar tudo que está presente na sua vida, tudo que está presente no seu relacionamento, e aí você começa a criar fluxogramas para situações específicas. Quando você começar a pensar de maneira estrategista, de maneira sem ser inconsequente, você vai começar a valorizar mais a si mesmo, valorizar o seu tempo e deixar de sofrer tanto na mão dos outros. Então simplesmente, tá? O fluxograma e o diagrama são técnicas e ferramentas que você pode utilizar em praticamente tudo e que conseguem simplificar a sua vida. E aí quando você usar esse fluxograma e diagrama, lembra de usar a metodologia de Leonardo da Vinci, de simplificar alguma coisa ao máximo, o máximo que der tem que ser simples, gastando pouca energia, quanto mais simples melhor, e diante daquela simplicidade, quais as ferramentas que você precisa. Então tem que ser simples e tem que ser algo palpável para você, tá bom? Bom, eu espero que você tenha entendido, tá? Se você gostou, deixa o seu like, inscreva no canal, participe do nosso Telegram, tá? Para você ser avisado sobre esses vídeos. Comente aqui embaixo o que você acha dessa aula, tá? E, claro, tem links na descrição caso você queira se tornar um dos meus alunos, tá bom? Vou ficando por aqui, sou Humberto Voltz, forte abraço!